Olá pessoal, aqui é o professor Everaldo. Então hoje a nossa aula, eu vou apresentar para vocês alguns slides. A gente não está na escola, né? Não estou lá com notebook, com data show, naquela agonia atrás de extensão, né? Mas nós vamos ter a oportunidade aqui de fazer uma revisão, né, de um assunto que é a introdução daquilo que vocês estão estudando no oitavo ano. Então vocês estavam já iniciando comigo, de certa forma, um estudo sobre países, e a gente estuda os países num contexto regional, né, onde vamos observar todas as características desses países, mas também em que conjunto regional esses países estão localizados. Então eu vou aqui passando para vocês os slides, vou apresentar, e essa introdução, que é uma revisão também, né, é sobre a América Latina, e neste contexto da América Latina, nós vamos estudar um pouco dessa história da formação da América Latina. Lembrando, que a divisão do continente americano, a divisão geográfica é em América do Norte, América Central e América do Sul. A América Latina e a América Anglo-Saxônica é uma divisão histórico-cultural, regional, né, onde nós vamos prestar atenção e entender os aspectos históricos de formação dessa parte do continente americano. Então vamos aos slides. Desde já eu agradeço a atenção de vocês e uma ótima aula. Então, tudo começa na descoberta, né? Em 1492, nós vamos ter o Cristóvão Colombo, né, zarpando com um conjunto de 3 caravelas do porto de Palos, na Espanha. Isso aqui é um selo comemorativo que foi lançado lá na Espanha em 1992, né, quando se completou aí 500 anos do descobrimento da América, né? É um padre abençoando. Eles estão num barco aqui. Alguém pode dizer, mas professor, eles vieram na caravela, não foi num barco, né? Mas assim, nesta época, as tecnologias portuárias não eram tão avançadas como hoje. Então, os grandes barcos eles não encostavam muito próximo dos portos. Então, você ia do porto ou do cais do porto até a caravela nesses barcos, né? Iam em grupos. Então, para evitar que o navio encalhasse, para evitar de um choque com a estrutura do porto, né? Hoje você tem uma tecnologia que praticamente o navio encosta no cais do porto, existe uma rampa, né, tipo uma escada, que na verdade funciona como rampa, e aí descem as pessoas ou as mercadorias do navio. Mas naquela época essa tecnologia ela não estava tão avançada quanto hoje. Então é um selo comemorativo comemorando o descobrimento da América. Eu, por curiosidade, um bom professor de geografia, modéstia à parte, gosta de localizar, né, quando ele está trabalhando o assunto, localizar as áreas. Então eu peguei o Google Here, né, tá aqui até a nomenclatura, né, da página que eu peguei com as informações e do aplicativo, e tentei localizar aqui onde é que fica esse porto de Palos, que na verdade a cidade se chama Palos de la Frontera. Estou passando o laser aqui em cima, ó, que fica na Espanha, e você vê que o porto ele não fica exatamente no mar. O mar está aqui, ó. Olha que coisa interessante. O porto ele fica num rio que desemboca no mar, num complexo estuarino. Ó. Estuarino porque é um estuário, né? Desemboca no mar aqui, ó. É um rio que desemboca no mar. Então o porto ele ficava mais ou menos aqui. Fica, né? Porque ainda existe esse local. Claro que não está ainda como há 500 anos atrás, as construções, a estrutura do porto já foi avançada, mas o local é o mesmo. Aqui é um mapa para a gente situar numa dimensão maior, numa escala, né? A Espanha, Portugal e Palos de la Espanha, Palos na Espanha, né? Do reino da Espanha, fica aqui, ó. Estão vendo o laser? Justamente numa área próxima à fronteira com Portugal. E aqui é o Oceano Atlântico, aqui é o Mar Mediterrâneo, aqui é o continente africano, aqui é a França, Andorra. É só para vocês situarem. Madrid, que é a capital da Espanha, fica aqui no coração da Espanha.
e Palos, né, fica aqui. Inclusive ele tem o nome Palos de la Fronteira, né, também, porque ele fica próximo da fronteira com Portugal. Então, eu vou lendo aqui, vocês vão acompanhando, o texto já está bem resumido para vocês entenderem. Então, a descoberta da América caracteriza o período de nascimento do sistema capitalista que tem o lucro como objetivo principal. Eu acho que vocês lembram que nós fizemos uma atividade, certo, sobre países capitalistas e países socialistas. Ó. Eu vou marcar aqui sistema capitalista, estou marcando aqui de amarelo para vocês entenderem, né, que esse momento é o momento que está nascendo o sistema capitalista. É nesse momento que ele nasce e que ele vem aí a se tornar o principal sistema econômico do mundo, até os dias de hoje. Espanha e Portugal eram, nesta época, importantes potências ultramarinas. Tenham atenção aqui com essa expressão, ó. Potências ultramarinas significa dizer o quê? Que esses países eles tinham capacidade de exploração, vamos dizer assim, de colonização que ultrapassava as fronteiras da sua região, do seu continente. Eles desbravaram terras em outros continentes. E para chegar em outros continentes, eles ultrapassaram mares e oceanos. Por isso, potências ultramarinas. O descobrimento da América é fruto da ambição humana que imaginava encurtar a distância entre a Europa e as Índias. Então nós temos aqui o mapa mundi, onde vocês vão entender e perceber, né, que hoje o mundo está configurado do ponto de vista geopolítico assim. Ó. Aqui está todos os países, citando aqui a Espanha, a gente estava falando da Espanha, o Brasil, e nós temos os continentes, ó, América, África, Europa, Ásia, Oceania. Ok? Então, este é o contexto atual, geopolítico, administrativo dos países, da divisão que os países possuem hoje. Naquela época, não se sabia que existia o continente americano. Então, o Cristóvão Colombo, ele tinha como projeto uma viagem que ele tinha como objetivo chegar às Índias, onde ele atravessaria o oceano, daria a volta ao mundo e chegaria às Índias por aqui. Ele saía aqui da Espanha, ó, saía da Espanha aqui e atravessava o Oceano Atlântico e Pacífico e chegaria aqui ao Oceano Pacífico. Ok, pessoal? Então, essa viagem não imaginava que no meio do caminho ele ia encontrar o continente americano. Por isso que o continente americano, durante muito tempo, foi chamado de Novo Mundo. No início, até antes mesmo de receber o nome de América, já eu vou explicar porque o nome é América, né? Ele recebeu o nome de Novo Mundo, porque era uma nova terra descoberta. E o Cristóvão Colombo, só fortalecendo e lembrando, ele descobriu a América aqui, ó, onde eu estou passando o laser, ó, na América Central. Tá? Inclusive, foram ilhas da América Central, nas Antilhas, os primeiros territórios descobertos e ocupados por Cristóvão Colombo. Então, 8 meses depois da saída de Palos, eles ancoram na ilha de Guanahani, que foi denominada de San Salvador por Colombo, hoje é Bahamas. Hoje é um país da América Central chamado Bahamas. Isso aqui, gente, é um dos mapas mais antigos do mundo que cobre essa região. Inclusive, eu acho esse mapa perfeito, né? Ele está um pouco distorcido porque foi uma imagem digitalizada, ele está no museu. Se eu não me engano, ele está num museu na Espanha, mas é um mapa que pega, ó, isso aqui é a Flórida, Estados Unidos, isso aqui é o México, a Península de Yucatán, aqui é a América do Sul e aqui a América Central. Ó, essa parte aqui, a América Central continental e aqui a América Central insular. Quando a gente for estudar o continente americano, vocês vão ver isso com mais detalhes. Então o Cristóvão Colombo ele chega aqui, ó. Essa foi a primeira área do continente americano ocupada, desbravada pelos espanhóis, depois pelos portugueses, depois por ingleses e franceses, que foram os principais povos que ocuparam o continente americano.
A ilha de Cuba e Hispaniola foram os destinos seguintes de Colombo. A América continental só foi desbravada pelos colonizadores após a quarta viagem de Colombo, na região que hoje compreende Guatemala e El Salvador. Então, só após a quarta viagem, lembrando que Colombo voltou à Europa, foi de novo, voltou, ele teve essa quarta viagem, foi quando a parte continental da América foi descoberta. Até então eles achavam que eram ilhas. E até então ele achava que eram as Índias. Por isso que essa expressão de chamar povos primitivos de índios, ela é natural, ela é nativa aqui do continente americano. É o único lugar do mundo onde você se refere a povos nativos com a palavra índio. Isso tanto na América do Norte, como na América Central, como na América do Sul. Então, quem deu esse título, quem chamou esses povos de índios foi Colombo. Inclusive nos documentos que ele escrevia para o rei, descrevendo aspectos da região que ele tinha descoberto, ele falava desses povos, que ele tinha encontrado esses povos nativos, que eles eram como selvagens, etc, etc. Então, índio é uma expressão que ele achava que estava na Índia, por isso que ele usava o termo índio. O México acabou se tornando o principal território da colonização espanhola, inclusive com a fundação do Vice-Reinado do México, que também era chamada de Nova Espanha. Então, foi um dos principais territórios na descoberta, depois colonizados, que viraram unidades administrativas, tinham administração, tinham governadores, tudo. Isso, claro, posto pelo governo espanhol, pela corte espanhola. E o México foi uma das principais, era chamado de Nova Espanha, pelo tamanho, pela dimensão, Olha aqui, ó. Isso aqui é um mapa, ó, e a gente consegue perceber a América Latina nessa época. Ó. Olha o vice-reinado da Espanha, da Nova Espanha. A América Portuguesa se refere ao Brasil. Então, ou tinha o título de vice-reinado, ou tinha o título de capitania geral, é o caso de Cuba, é o caso da Venezuela. Tinham esses dois títulos nessa divisão administrativa. Há fortes indícios que italianos, vikings e chineses devem ter alcançado as terras americanas antes de Colombo. Martin Waldseemüller foi o primeiro a nomear o Novo Mundo de América em 1507. Porque assim, deixa eu contar aqui a curiosidade desse tema, dessa aula. Esse cara, ele era austríaco. Ele, na verdade, ele morava ali, era de uma região ali entre a Alemanha e a Áustria, que fazem fronteira na Europa. E ele tinha lido os documentos de navegação, de exploração de Américo Vespúcio. Oficialmente, o primeiro que reconheceu, que afirmou que não se tratava das Índias, e sim de um novo continente, foi Américo Vespúcio. Então isso aí, esse reconhecimento não pode ser tirado dele. Muitas vezes a história foi injusta quando atribuiu a Colombo, tirou de Colombo, a questão que ele descobriu a América durante muitos anos e atribuiu a Vespúcio, a Américo Vespúcio. Os dois são importantes, Colombo descobre o continente, não entende ainda que é um continente, não entende ainda que era realmente a América. Vespúcio confirma isso, mas quem chegou primeiro? Colombo. Então é uma questão, realmente foi uma questão política também que aconteceu, Colombo sofreu muitas represálias depois, ele desobedeceu o reino, ele foi exilado, Há relatos históricos que ele morreu com depressão, numa profunda tristeza por causa de tudo isso. Então, nós entendemos aí nesse contexto que aconteceram novos desbravamentos da América. Por exemplo, nós temos o contorno marítimo no Estreito de Magalhães, Esse contorno foi feito por Fernando Magalhães, era um outro navegador, em 1522. Foi a primeira vez que se atravessou a América chegando no Oceano Pacífico, entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Eu vou mostrar para vocês na imagem a seguir. O Istmo do Panamá também, que é um canal criado lá construído pelos Estados Unidos no início do século XX, lá no Panamá. E esse canal permite que os navios atravessem do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico. As imagens a seguir vão mostrar esses dois desbravamentos que são tão importantes na história do continente americano. Então nós temos aqui primeiro a travessia, isso aqui é o sul da América do Sul, e aqui a imagem é aumentada.
a travessia, Oceano Atlântico, e do outro lado o Pacífico. Na verdade, ele passou por aqui, ó. Ele passou por aqui, aqui existe um trecho, né, que você atravessa e através de rios, de recursos hídricos, você consegue chegar no Oceano Pacífico. Aqui o Canal do Panamá, como vocês estão percebendo, né, o Canal do Panamá, o Mar do Caribe, que é o lado do Oceano Atlântico, e aqui o lado do Oceano Pacífico. Tá, gente? Então o canal foi construído, ele é formado por várias eclusas. Eclusa é um elevador de navio, como tem aqui na imagem. Ó. O navio entra, eles abrem a comporta, a água vai enchendo e o navio consegue ficar no nível do rio que está acima. Geralmente o objetivo é esse, que o navio consiga transpassar aquela elevação, aquele obstáculo do relevo. Aqui uma imagem de satélite mostrando, ó, o Canal do Panamá, ok? Ele passa mais ou menos aqui, Oceano Atlântico, Oceano Pacífico. Outra imagem mostrando ele numa composição 3D, né? Eu peguei essa imagem na internet, nesse site aqui, Apollo 11. Você tem o Lago Gatun, que é um lago que foi criado artificialmente para unir as águas, né? As águas que interligam esses dois oceanos. Então, aqui nesse caminho aqui tem várias eclusas, como eu tinha falado para vocês. Então, a América Latina foi marcada por inúmeros processos de independência, principalmente a partir do século XIX, e nós temos duas figuras importantíssimas nesse contexto histórico: Simón Bolívar e o padre Miguel Hidalgo. Eles foram os principais expoentes, os principais personagens dessa história de colonização e de independência das nações da América Latina. Aqui um mapa mostrando a data. Esse mapa também encontramos na internet com muita facilidade. Ele mostra a data de independência de cada país da América Latina. Ó, lembrando aqui o Brasil, o ano de 1822. As atividades econômicas foram se consolidando, até porque vocês sabem que a colonização tinha por objetivo a exploração econômica, né, a descoberta de riquezas. Isso está em todos os livros de história. Isso é um senso comum, não tem o que discutir. Inclusive, era um interesse proposto pelos reis daquela época. Então, ouro, especiarias, prata, açúcar e a pecuária foram as primeiras atividades econômicas de mais expressão, né, que eram exportadas, né, para a Europa, no continente americano, em especial na América Latina, no início da ocupação. Hoje, por exemplo, nós temos o petróleo, gás natural, minérios de ferro, de estanho, cobre, bauxita. Bauxita é um mineral utilizado para fazer o alumínio, além de atividades industriais que mudaram alguns aspectos econômicos, né, e que fizeram alguns países da América Latina se tornarem potências econômicas, como o Brasil, o México, a Argentina, o Chile. São países que se destacam na produção econômica e industrial. E temos aspectos relevantes também que vamos estudar no momento posterior. Né? Eu não vou entrar em detalhes agora, é só para mostrar o slide para vocês. Tá? E desde já, gente, agradecer a vocês a atenção. A atividade sobre essa aula eu vou explicar depois, mas quem não entendeu pode assistir o vídeo de novo, repetir, pausar, pesquisar, perguntar. O professor está aqui disponível para ajudar vocês. Então, obrigado. Uma ótima semana para vocês de aulas, né? E até a próxima aula.